O som dos carros em movimento constante preenchia o ar da Avenida Paulista em mais uma quinta-feira agitada de abril. O céu de São Paulo mostrava-se parcialmente nublado, com raios de sol que ocasionalmente rompiam entre as nuvens, iluminando brevemente as fachadas dos edifícios comerciais que dominavam a paisagem urbana. Rafael Mendes, 28 anos, caminhava com passos firmes pela calçada. Vestia calça jeans escura, tênis discretos e uma camisa social azul clara, cuidadosamente passada, mas sem gravata. Seu cabelo preto, cortado de forma clássica, estava levemente bagunçado pela brisa que soprava entre os prédios. No pulso, um relógio simples de pulseira de couro, presente de seu avô. Nada em sua aparência sugeria que era o herdeiro de um dos maiores grupos empresariais do país. Rafael crescera observando seu avô e seu pai construírem um império no ramo de tecnologia. Formado em administração e com MBA concluído no exterior, havia retornado ao Brasil com uma missão pessoal: provar seu valor por mérito próprio, não apenas como herdeiro do Grupo Mendes. Seu mais recente projeto era diversificar os negócios da família, investindo no setor de varejo especializado. A loja de equipamentos fotográficos Enfoque, localizada em uma das ruas transversais à Paulista, era seu alvo atual. Segundo pesquisas de mercado, o estabelecimento tinha excelente localização e potencial, mas enfrentava dificuldades financeiras devido à administração ultrapassada. Se tudo correr bem, começo minha própria divisão no grupo, pensou Rafael, ajustando a mochila nas costas. Havia optado por uma abordagem diferente. Antes de qualquer proposta formal, queria conhecer o ambiente como um cliente comum, entender o funcionamento, avaliar o atendimento e sentir a atmosfera do lugar. No mesmo momento, a 10 metros de distância, Antônio Marques, proprietário da Enfoque, discutia com sua filha Carolina nos fundos da loja. Pai, você não pode continuar assim. Os métodos de venda são antiquados. Precisamos investir em marketing digital, renovar o estoque. Antônio, 58 anos, cabelos grisalhos e expressão severa, ajustou os óculos de armação grossa e suspirou profundamente. Carolina, eu construí esse negócio do zero. 30 anos de trabalho árduo. Seu avô me emprestou o dinheiro para a primeira máquina fotográfica que vendi. Agora você vem me dizer que estou fazendo tudo errado. Carolina, 25 anos, formada em marketing, trabalhava com o pai desde a adolescência. Seu sonho era modernizar o negócio da família. Não estou dizendo que está tudo errado, pai. Estou tentando salvar nossa loja. As vendas caíram 40% no último ano. A concorrência online está nos engolindo. O diálogo foi interrompido pelo som do sino da porta principal, indicando a entrada de um cliente. Carolina suspirou, ajeitou sua blusa branca e disse: "Vou atender." Mas essa conversa não acabou. Antônio balançou a cabeça negativamente, murmurou algo incompreensível e seguiu para seu escritório nos fundos da loja. Os problemas financeiros da Enfoque o deixavam cada vez mais irritadiço e resistente a mudanças. Na área principal, Rafael observava atentamente o ambiente. A loja tinha um ar nostálgico, com vitrines de madeira exibindo equipamentos que iam desde câmeras profissionais a modelos mais antigos e acessórios diversos. As paredes estavam decoradas com fotografias em preto e branco da cidade de São Paulo em diferentes épocas. Um toque que ele achou particularmente interessante. "Posso ajudar?" perguntou Carolina, aproximando-se com um sorriso profissional, embora seus olhos ainda demonstrassem a irritação da discussão recente. "Estou só dando uma olhada", respondeu Rafael casualmente. "Vocês têm a Sony Alpha A7A Carve?" Carolina sorriu, agora genuinamente. "Temos um modelo em exposição. É uma excelente câmera, especialmente para fotografia em condições de pouca luz." Enquanto Carolina mostrava a câmera para Rafael, explicando suas funcionalidades com um conhecimento técnico impressionante, Antônio observava a cena de longe. O homem parecia contrariado com algo que não conseguia distinguir do seu escritório. Após alguns minutos, não se conteve e aproximou-se. "Algum problema, Carolina?" perguntou, interrompendo a explicação da filha. "Não, pai. Estou apenas apresentando a A7 quarto para o cliente.
Antônio examinou Rafael dos pés à cabeça. Seu olhar deteve-se na mochila gasta, nos tênis sem marca aparente e na ausência de gravata. Essa câmera custa quase 20 mil reais, disse Antônio com um tom seco. Temos modelos mais acessíveis que talvez sejam mais adequados para o seu orçamento. Carolina arregalou os olhos, visivelmente constrangida. Pai! Rafael manteve a expressão neutra, embora tivesse sentido o golpe. Decidiu que seria interessante ver até onde a situação chegaria. Na verdade, estou interessado neste modelo específico, respondeu calmamente. Poderia me falar mais sobre a garantia e serviços pós-venda? Antônio deu um riso curto e descrente. Olha, rapaz, não quero ser rude, mas conheço o tipo. Entra na loja, pede para ver os equipamentos caros, faz milhões de perguntas e depois vai comprar no Mercado Livre ou importar da China. Meu tempo é valioso. Antônio? Carolina interveio, completamente horrorizada. Por favor, me desculpe, disse, virando-se para Rafael. Não tem problema, respondeu Rafael, mantendo a calma. Entendo a preocupação do seu pai. O mercado está difícil mesmo. Difícil é pouco, continuou Antônio, incapaz de conter-se. Esses jovens de hoje não sabem o que é construir um negócio sério. Acham que tudo se resolve com Instagram e essas modernidades. No meu tempo, conhecimento técnico e atendimento personalizado eram o que importava. Agora, qualquer um acha que pode entrar numa loja especializada e... Pai, chega! Carolina estava quase às lágrimas de vergonha. Por favor, vá para o escritório. Eu atendo o cliente. Antônio lançou um último olhar desconfiado para Rafael e retornou ao escritório, resmungando. Carolina respirou fundo antes de se voltar para Rafael. Eu realmente sinto muito. Meu pai, ele está passando por um momento difícil. A loja não vai bem financeiramente e ele está estressado. Rafael assentiu, compreensivo. Não se preocupe, entendo perfeitamente. Você ainda está interessado na câmera? Perguntou ela, esperançosa. Na verdade, Rafael disse, tirando um cartão de visita do bolso e entregando a ela. Eu gostaria de conversar com seu pai sobre outro assunto. Carolina leu o cartão e seus olhos se arregalaram. Rafael Mendes? Da Mendes Tecnologia? Exatamente. Vim conhecer a loja pessoalmente antes de marcar uma reunião formal. Estamos interessados em potencialmente adquirir o estabelecimento. O sino da porta voltou a tocar, anunciando a entrada de outros clientes. Carolina olhou do cartão para Rafael boquiaberta. Poderíamos marcar uma reunião para amanhã? Sugeriu Rafael. Acredito que a Enfoque tem grande potencial e gostaria de discutir possibilidades com seu pai. Claro, se ele estiver disposto a me receber depois do nosso primeiro encontro. Carolina segurou o cartão como se fosse algo precioso. Amanhã, às 10 horas, seria perfeito. E não se preocupe com meu pai. Ele vai entender quando souber quem você é. Rafael sorriu e estendeu a mão para um aperto formal. Até amanhã, Carolina. Foi um prazer conhecê-la, apesar das circunstâncias. Enquanto caminhava de volta para a Avenida Paulista, Rafael refletia sobre o encontro. A humilhação tentada por Antônio não o havia afetado pessoalmente, mas fornecera informações valiosas sobre o negócio e seus problemas. A resistência à mudança, a tensão familiar, a desconfiança dos clientes, tudo indicava que a aquisição seria desafiadora, mas potencialmente muito recompensadora. De dentro da loja, Carolina observava a silhueta de Rafael desaparecendo entre os transeuntes da calçada. Com o cartão ainda na mão, respirou fundo antes de se dirigir ao escritório do pai. A conversa que estava prestes a ter mudaria para sempre o rumo de suas vidas. A manhã seguinte amanheceu com uma garoa fina e persistente, típica da capital paulista. Antônio chegou à loja mais cedo que o habitual, algo raro nos últimos anos. O peso da idade e das preocupações financeiras geralmente o fazia arrastar-se da cama, mas naquela sexta-feira havia um propósito urgente em seus movimentos. Passara a noite praticamente insone após a conversa com Carolina. A revelação de que o jovem que ele tratara com desdém
era na verdade um representante do Grupo Mendes interessado em comprar sua loja, o deixara em um estado de agitação nervosa que há muito não experimentava. Que idiota eu fui! Murmurava enquanto organizava compulsivamente as vitrines da loja, algo que normalmente deixava para os funcionários. 30 anos construindo uma reputação e estrago tudo em 5 minutos. A campainha da porta tocou e Carolina entrou, sacudindo o guarda-chuva. Vestia um blazer cinza sobre uma blusa branca, o cabelo castanho preso em um coque profissional. Estava claramente preparada para a reunião. "Bom dia, pai", disse ela, surpresa ao vê-lo já na loja. "Você chegou cedo." Antônio apenas assentiu, continuando a limpar obsessivamente o vidro de uma das vitrines. "Você está bem?" perguntou Carolina, aproximando-se. "Conseguiu dormir?" "Como você acha que eu estaria?" respondeu ele, finalmente interrompendo a limpeza. "Humilhei publicamente o homem que pode salvar nosso negócio. Se ele decidir não comprar a loja depois disso, a culpa será inteiramente minha." Carolina suspirou e colocou a mão no ombro do pai. "Ele pareceu compreensivo, pai. E se o Grupo Mendes realmente está interessado na loja, não acho que uma primeira impressão ruim vai mudar isso. Eles são empresários profissionais." "Você é jovem, filha. Não sabe como essas coisas funcionam. No mundo dos negócios, relações pessoais importam tanto quanto números." A garota estava prestes a responder quando o celular dela tocou. Era um dos funcionários avisando que chegaria lá atrasado devido à chuva. Carolina confirmou que não havia problema e, ao desligar, notou que faltavam apenas 20 minutos para a reunião marcada. "Vamos preparar a sala de reuniões nos fundos", disse ela, tentando mudar o foco da conversa. Antônio assentiu e seguiu a filha. A chamada sala de reuniões era, na verdade, um espaço modesto adjacente ao escritório, com uma mesa redonda de madeira escura e 5 cadeiras. Raramente era usada para seu propósito original, servindo mais como depósito de catálogos e documentos. Carolina rapidamente organizou o espaço, removendo caixas e papéis, enquanto Antônio observava, aparentemente absorto em pensamentos. "Pai", disse Carolina, pausando seu trabalho, "independentemente do que acontecer hoje, quero que saiba que estou orgulhosa de tudo que você construiu." As palavras pareceram despertar Antônio de seu transe. Seus olhos, normalmente duros, suavizaram-se por um momento. "Eu só queria deixar algo para você, filha. Algo que fosse só nosso, não construído ou comprado por terceiros." Antes que Carolina pudesse responder, o sino da porta principal anunciou uma chegada. Ambos se entreolharam. Deve ser ele", disse Carolina. "Vou recebê-lo." Na área principal da loja, Rafael Mendes aguardava. Diferentemente do dia anterior, vestia um terno azul marinho bem cortado, camisa branca e gravata discreta. Uma pasta de couro estava sob seu braço. A transformação era notável, de jovem despretensioso a executivo corporativo. "Bom dia, Sr. Mendes", cumprimentou Carolina, estendendo a mão. "Obrigada por vir, especialmente com essa chuva." Rafael sorriu, apertando a mão dela firmemente. "São Paulo e sua garoa imprevisível. Por favor, me chame de Rafael." Carolina o conduziu até a sala de reuniões, onde Antônio aguardava de pé, visivelmente tenso. Ao contrário do dia anterior, o homem mais velho vestia um terno antigo, ligeiramente grande para seu corpo, agora mais magro, e uma gravata que parecia não ser usada há anos. "Senhor Marques", Rafael estendeu a mão, seu tom cordial e profissional, "agradeço a oportunidade desta reunião." Antônio hesitou por um breve momento antes de apertar a mão oferecida. "Senhor Mendes, eu gostaria de me desculpar pelo meu comportamento ontem. Foi completamente inapropriado e..." "Não há necessidade de desculpas", interrompeu Rafael gentilmente. "Na verdade, aprecio a experiência autêntica que tive como cliente. Forneceu insights valiosos sobre o negócio." Os três sentaram-se à mesa. Carolina ofereceu café, que Rafael aceitou com um agradecimento.
Enquanto ela servia a bebida em xícaras de porcelana antigas, guardadas especialmente para ocasiões raras, um silêncio desconfortável pairou no ar. Então, Antônio finalmente falou, sua voz tensa. Carolina me disse que o Grupo Mendes está interessado em adquirir a Enfoque. Rafael assentiu, abrindo sua pasta e retirando alguns documentos. Correto. Mas antes de entrarmos em detalhes, gostaria de explicar o motivo desse interesse. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café. O Grupo Mendes está diversificando suas operações para além da tecnologia corporativa. Estamos especialmente interessados no mercado de fotografia profissional, que, apesar da concorrência digital, ainda mantém uma base de clientes fiéis e apaixonados. Mas por que a Enfoque? Perguntou Carolina. Existem redes maiores, lojas mais modernas. Rafael sorriu. Exatamente por não ser uma rede. A Enfoque tem algo que as grandes lojas perderam: história, conhecimento especializado e uma reputação construída ao longo de décadas. Não queremos apenas mais um ponto de venda, queremos um espaço com alma. Antônio, que até então observava com desconfiança, pareceu relaxar ligeiramente. Isso é surpreendente, admitiu. Nos últimos anos, todos os consultores que contratamos disseram que nosso modelo de negócio estava ultrapassado. E eles não estavam completamente errados, respondeu Rafael diplomaticamente. O modelo precisa de adaptações para sobreviver no mercado atual, mas o conhecimento técnico e o atendimento personalizado que vocês oferecem são diferenciais que não podem ser replicados facilmente online. Carolina observava a interação com crescente interesse. Havia algo no modo como Rafael falava que a intrigava, uma sinceridade que não esperava de um executivo corporativo. Quais seriam seus planos para a loja caso a compra se concretize? Perguntou ela. Rafael retirou mais alguns papéis de sua pasta. Nossa visão é transformar a Enfoque em uma referência híbrida, manter a essência da loja física, com atendimento especializado, mas integrada a uma plataforma digital robusta. Queremos criar estúdios para locação, espaços para workshops, galeria para exposições de fotógrafos locais. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Antônio. E, mais importante, gostaríamos que você continuasse como consultor técnico, Sr. Marques. Seu conhecimento é um ativo valioso. A expressão de Antônio era de pura surpresa. Vocês querem que eu continue trabalhando aqui? Absolutamente. Sua experiência no mercado fotográfico é inestimável, confirmou Rafael. Carolina percebeu uma mudança sutil na postura do pai. Seus ombros, antes tensos, relaxaram visivelmente. E quanto à equipe atual? Ela perguntou. Todos seriam mantidos, com oportunidades de treinamento e crescimento dentro da nova estrutura, garantiu Rafael. Na verdade, estamos especialmente interessados em talentos como o seu, Carolina. Seu pai mencionou ontem que você é formada em marketing, correto? Sim, confirmou ela, surpresa por ele se lembrar desse detalhe. Precisaríamos de alguém para liderar a transição digital da loja, alguém que conheça o negócio por dentro e tenha visão inovadora. Os olhos de Carolina brilharam com entusiasmo genuíno pela primeira vez em muitos meses. A possibilidade de implementar as ideias que vinha sugerindo ao pai há anos, agora com recursos e apoio adequados, era mais do que ela poderia esperar. Isso soa interessante, disse ela, tentando conter o entusiasmo para manter o profissionalismo. Antônio, observando a reação da filha, sentiu uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, havia o alívio de uma possível solução para os problemas financeiros que o assombravam. Por outro, a dor de aceitar que não conseguira manter o negócio viável por conta própria. Quanto à proposta financeira, continuou Rafael, entregando um envelope a Antônio, gostaria que a analisassem com calma. Acredito que o valor é justo, considerando não apenas o ponto comercial e o inventário, mas também o valor intangível da marca Enfoque. Antônio abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Seus olhos percorreram os números no papel e ele empalideceu visivelmente. Isso é muito mais do que esperávamos, disse ele, passando o documento para Carolina. A jovem analisou os números e conteve uma exclamação de surpresa.
A oferta era, de fato, significativamente superior ao valor de mercado que haviam estimado para a loja. Confesso que estou um pouco confuso, disse Antônio, recuperando-se da surpresa inicial. Por que o Grupo Mendes, uma corporação bilionária, estaria disposto a pagar acima do mercado por uma pequena loja de fotografia em dificuldades? Rafael sorriu, apreciando a franqueza da pergunta. Visão de longo prazo, Sr. Marques. Acreditamos que o mercado especializado de fotografia está prestes a passar por uma reinvenção. A geração mais jovem está redescobrindo a fotografia analógica. Profissionais estão buscando equipamentos de maior qualidade. Entusiastas querem aprender técnicas que vão além dos filtros de smartphones. Ele fez uma pausa. E, francamente, este é um projeto pessoal para mim. Pessoal? Questionou Carolina. Rafael hesitou brevemente, como se decidindo quanto revelar. Meu avô era fotógrafo amador, explicou. Foi ele quem me ensinou o valor de capturar momentos. Quando ele faleceu, há 2 anos, deixou-me sua coleção de câmeras antigas e um conselho. Invista em algo que tenha significado para você, não apenas retorno financeiro. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente. Não era mais a tensão inicial, mas algo mais contemplativo. Entendo, disse Antônio finalmente. Também herdei minha primeira câmera do meu pai. Foi o que me inspirou a abrir essa loja. Por um momento, os 2 homens conectaram-se em um nível que transcendia a relação vendedor-comprador. Era um entendimento compartilhado sobre o valor sentimental por trás dos objetos materiais. Precisamos de tempo para considerar a proposta, disse Carolina, quebrando esse momento reflexivo. Embora seja generosa, é uma decisão importante. Naturalmente, concordou Rafael, levantando-se. Sugiro que consultem seu advogado e contador. Estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que surja. Antes de se despedirem, Rafael fez mais uma proposta. Se me permitem sugerir, gostaria de convidá-los para um jantar na próxima semana. Menos formal, sem papéis ou números. Apenas para conhecermos melhor uns aos outros. Afinal, se seguirmos adiante, estaremos construindo um relacionamento de longo prazo. Carolina e Antônio trocaram olhares. Seria um prazer, respondeu Antônio, em um tom genuinamente cordial que surpreendeu sua filha. Enquanto acompanhavam Rafael até a porta da loja, a chuva lá fora havia se intensificado. O céu cinzento de São Paulo parecia, paradoxalmente, menos opressor para os Marques. Até a próxima semana, então, despediu-se Rafael, abrindo seu guarda-chuva preto. Depois que ele partiu, pai e filha permaneceram em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que havia acontecido. O que você acha? Perguntou finalmente Carolina. Antônio olhou ao redor da loja, seus olhos detendo-se nas fotografias antigas nas paredes, nos equipamentos cuidadosamente organizados, nas memórias de décadas de trabalho. Acho, disse ele lentamente, que às vezes a vida nos oferece segundas chances de maneiras inesperadas. Lá fora, a chuva continuava a cair sobre a cidade implacável, mas dentro da Enfoque, pela primeira vez em muito tempo, surgia um raio de esperança. A semana seguinte passou em um borrão de atividades para a família Marques. Entre consultas com advogados, reuniões com o contador e longas conversas noite adentro, Antônio e Carolina tentavam processar a monumental decisão à sua frente. O restaurante escolhido por Rafael para o jantar prometido ficava no topo de um dos edifícios mais altos da Avenida Brigadeiro Faria Lima, com vista panorâmica para a cidade iluminada. Era um estabelecimento discreto, mas inequivocamente refinado, frequentado pela elite empresarial paulistana. Antônio sentia-se visivelmente desconfortável enquanto o maître os conduzia à mesa. Seu terno, o mesmo da reunião anterior, destoava sutilmente do ambiente. Carolina, ao seu lado, vestia um vestido preto simples que havia comprado especialmente para essa ocasião, utilizando parte de suas economias. Rafael já os aguardava, conversando animadamente com um homem ao mais velho. Ao vê-los aproximarem-se, levantou-se imediatamente. Antônio, Carolina, que bom que puderam vir. Cumprimentou-os calorosamente. Permitam-me apresentar meu pai, Eduardo Mendes.
Eduardo Mendes era a personificação do empresário bem-sucedido. Alto, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e um terno que Carolina instantaneamente reconheceu como feito sob medida, ele emanava uma autoridade natural. Seus olhos, porém, possuíam um brilho afetuoso que suavizava sua presença imponente. "É um prazer finalmente conhecê-los", disse Eduardo, apertando as mãos de pai e filha. "Rafael me falou muito sobre vocês e sobre a Enfoque." Antônio pareceu surpreso. "Não sabia que o senhor estaria presente hoje?" Eduardo sorriu, fazendo um gesto para que todos se sentassem. "Na verdade, foi uma decisão de última hora. Quando Rafael me contou sobre o projeto, fiquei intrigado. Não é todo dia que meu filho demonstra tanto entusiasmo por um negócio específico." Os garçons aproximaram-se, servindo água e entregando os menus. Rafael sugeriu algumas especialidades da casa, enquanto Carolina observava discretamente os preços, sentindo uma pontada de ansiedade ao notar que um único prato custava quase um terço de seu salário mensal. A conversa fluiu com surpreendente naturalidade durante o primeiro tempo do jantar. Eduardo revelou-se um conversador habilidoso, genuinamente interessado na história da Enfoque e nas experiências de Antônio no mercado fotográfico ao longo das décadas. "Você pegou a transição do analógico para o digital bem no seu auge então", comentou Eduardo, após Antônio relatar como a loja havia se adaptado às mudanças tecnológicas nos anos 200. "Foi um período desafiador", admitiu Antônio, parecendo mais relaxado após o segundo copo de vinho. "Muitos lojistas como eu fecharam as portas. Não sabiam como se posicionar no novo mercado." "E como você conseguiu sobreviver?" perguntou Rafael, genuinamente curioso. Antônio lançou um olhar para Carolina antes de responder. "A adaptação", disse simplesmente. "E teimosia, provavelmente." Carolina sorriu, reconhecendo a verdade naquela afirmação. "Meu pai sempre teve um talento para identificar tendências antes que se tornassem mainstream", explicou ela. "Começamos a estocar câmeras digitais muito antes de nossos concorrentes. E depois, quando todos estavam abandonando completamente o analógico, mantivemos uma seção dedicada que acabou se tornando um diferencial quando o filme voltou a ser cool entre os jovens fotógrafos." "Visão de mercado é um dom raro", comentou Eduardo, assentindo com aprovação. O prato principal foi servido, e a conversa derivou para temas mais pessoais. Eduardo contou histórias sobre os primeiros anos do Grupo Mendes, quando trabalhava de um pequeno escritório alugado com apenas 3 funcionários. Antônio, por sua vez, relatou como havia economizado durante anos trabalhando como assistente em um estúdio fotográfico até conseguir abrir sua própria loja. Carolina observava a interação com crescente curiosidade. Havia algo na dinâmica entre Rafael e seu pai que a intrigava. Uma mistura de respeito profundo e tensão velada que se manifestava em pequenos gestos e olhares. "Então, Carolina", Eduardo virou-se para ela durante uma pausa na conversa. "Rafael me disse que você é formada em marketing e tem ideias interessantes para a Enfoque." "Sim", respondeu ela, colocando o garfo delicadamente sobre o prato. "Acredito que a loja tem um enorme potencial inexplorado, especialmente na integração entre experiência física e presença digital." "Ela vem insistindo nisso há anos", interveio Antônio, com um tom que misturava orgulho e frustração. "Ué, mas nunca tivemos capital para implementar suas ideias." "Capital e talvez um pouco de coragem para mudar", acrescentou Carolina, tentando suavizar a observação com um sorriso. Eduardo observou a interação entre pai e filha com interesse. "Sabe, isso me lembra muito minha relação com Rafael nos primeiros anos dele na empresa", comentou. "Eu, o velho teimoso resistente a mudanças, e ele cheio de ideias inovadoras e impaciência juvenil." Rafael riu, embora seus olhos demonstrassem uma emoção mais complexa. "A diferença é que você acabou cedendo e me deixando implementar minhas loucuras, como as chamava. Apenas depois que você provou que funcionariam, com dados e projetos piloto", rebateu Eduardo. "Negócios não são laboratório para experimentações impulsivas, filho." O tom da conversa havia mudado sutilmente, adquirindo um matiz mais tenso.
Carolina percebeu que estava testemunhando uma dinâmica familiar que ecoava seus próprios conflitos com o pai. Então, Antônio interveio, aparentemente também sentindo a tensão crescente. Sobre a proposta, Carolina e eu conversamos bastante esta semana. Rafael redirecionou imediatamente sua atenção, a expressão tornando-se profissional. E chegaram a alguma conclusão? Antônio e Carolina trocaram olhares. Ainda temos algumas dúvidas, respondeu Carolina, principalmente sobre a estrutura operacional após a aquisição e meu papel exato na nova configuração. Perguntas perfeitamente razoáveis, assentiu Rafael. Se me permitem, tenho um esboço mais detalhado do projeto nos próximos 5 anos. Ele retirou da pasta que trazia um tablet e o entregou a Carolina. Na tela, um documento apresentava projeções financeiras, organogramas e um plano de marketing detalhado para a nova Enfoque. Carolina percorreu as informações com crescente interesse, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas que Rafael respondia com precisão. Antônio observava a interação entre os dois jovens com uma mistura de orgulho e melancolia. Era evidente que sua filha estava em seu elemento, falando uma linguagem de negócios que para ele ainda soava parcialmente estrangeira. Impressionante, admitiu Carolina, finalmente devolvendo o tablet. Vocês claramente fizeram sua lição de casa. O plano parece sólido, concordou Antônio, embora seu tom revelasse certa hesitação. Mas ainda tenho uma preocupação fundamental. Qual seria? Perguntou Eduardo, inclinando-se ligeiramente para a frente. A alma do negócio, respondeu Antônio, seus olhos subitamente intensos. Vocês falam em preservar a essência da Enfoque, mas empresas como o Grupo Mendes têm acionistas, conselhos, metas trimestrais. E se, daqui a 1 ano, a divisão não atingir as expectativas de lucratividade? E se decidirem que a experiência personalizada custa demais para ser mantida? Um silêncio momentâneo seguiu-se à pergunta. Rafael e Eduardo trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente de uma maneira que só pai e filho conseguem. É uma preocupação legítima, reconheceu Rafael, e seria desonesto garantir que nunca enfrentaremos pressões para otimizar o negócio. No entanto, interveio Eduardo, posso oferecer uma garantia concreta. Ele fez uma pausa, como se medindo cuidadosamente suas próximas palavras. Este projeto está estruturado como uma divisão independente dentro do grupo, sob responsabilidade direta de Rafael. Isso significa que ele terá autonomia considerável nas decisões operacionais, sem a pressão imediata de resultados trimestrais que afeta nossas divisões listadas na bolsa. Carolina observou Rafael com renovado interesse. Então, este é seu projeto pessoal dentro do grupo? Rafael assentiu, um leve rubor tingindo seu rosto. Como mencionei anteriormente, tem a ver com a memória do meu avô. Mas também é minha chance de provar que posso construir algo por mérito próprio, não apenas herdar negócios já estabelecidos. Eduardo observava o filho com uma expressão complexa, orgulho misturado com algo que parecia quase melancolia. Rafael sempre foi obstinado, comentou, com um leve sorriso. Quando decidiu iniciar este projeto de varejo especializado, confesso que tive minhas dúvidas. Tecnologia corporativa é nosso território conhecido, mas ele fez uma pausa significativa, olhando diretamente para o filho. Aprendi a confiar em sua visão. E se não der certo? Questionou Antônio, ainda não totalmente convencido. Rafael sorriu, aceitando o desafio implícito na pergunta. Se não der certo nos termos que estabelecemos, comprometo-me a oferecer a vocês a opção de recompra da loja por um valor pré-determinado. Ele fez uma pausa, observando a surpresa nos rostos dos Marques. Isso estaria formalmente documentado no contrato. Carolina arregalou os olhos, impressionada com a confiança demonstrada por Rafael. Antônio, por sua vez, parecia finalmente começar a relaxar. Isso é incomum, comentou o dono da loja. Negócios incomuns exigem garantias incomuns, respondeu Rafael simplesmente. Um garçom aproximou-se para oferecer a carta de sobremesas, criando uma pausa natural na conversa. Enquanto decidiam entre as opções, Carolina notou uma tensão sutil entre Rafael e Eduardo.
Algo nos olhares trocados sugeria que a oferta de garantia não havia sido previamente discutida entre eles. Depois que o garçom se afastou, Eduardo pigarreou e dirigiu-se a Antônio. Sabe, Marques, quando se chega à nossa idade, começamos a pensar diferente sobre legados. Não se trata apenas do que construímos, mas do que permitimos que a próxima geração construa a partir disso. Antônio assentiu lentamente, seu olhar desviando-se para Carolina. Minha filha me acusa de ser teimoso e resistente a mudanças, admitiu. E ela provavelmente está certa. Passei tanto tempo tentando proteger o que construí que em algum momento parei de construir. A confissão surpreendeu Carolina, que raramente ouvia o pai falar com tanta franqueza sobre suas limitações. Acho que todos nós, pais, cometemos esse erro em algum momento, comentou Eduardo, lançando um olhar significativo para Rafael. Queremos proteger nossos filhos, dar-lhes um caminho seguro, e no processo, às vezes impedimos que encontrem seus próprios caminhos. Rafael parecia desconfortável com o rumo da conversa. Bem, acho que estamos nos desviando um pouco do assunto principal, disse ele, tentando redirecionar. Antônio, Carolina, considerando as garantias oferecidas, vocês acham que podemos avançar com a negociação? Carolina olhou para o pai, deixando claro que a decisão final seria dele. Antônio respirou fundo, seus olhos percorrendo o rosto da filha como se buscasse algo. Eu construí a Enfoque do Zero, disse ele finalmente. Foi minha vida por 3 décadas. Vê-la em dificuldades nos últimos anos tem sido doloroso. E mais doloroso ainda foi perceber que não tenho as ferramentas para salvá-la. Ele fez uma pausa, virando-se para Rafael. Mas talvez o maior legado que posso deixar para minha filha seja a chance de reconstruir algo em bases mais sólidas, com os recursos adequados. Carolina conteve a emoção que ameaçava transbordar. Pai, tenho uma condição adicional, continuou Antônio, seu tom subitamente firme. Quero que Carolina tenha autonomia real no desenvolvimento da estratégia digital. Não apenas um título bonito, mas poder de decisão efetivo. Rafael sorriu, estendendo a mão sobre a mesa. Isso já estava nos planos. Na verdade, Carolina seria a diretora de operações digitais e experiência do cliente da Nova Enfoque, reportando-se diretamente a mim. Os olhos de Carolina brilharam com a perspectiva. Era mais do que ela jamais esperara. Então, concluiu Antônio, apertando a mão oferecida. Parece que temos um acordo, sujeito, é claro, à revisão final dos documentos por nossos advogados. Eduardo levantou sua taça em um brinde. A nova fase da Enfoque e as parcerias que nos permitem construir algo maior do que conseguiríamos sozinhos. Todos brindaram, o tinir das taças marcando um momento de transição para ambas as famílias. Enquanto a sobremesa era servida, a conversa derivou para temas mais leves, histórias de família, experiências compartilhadas, planos para o futuro. Para um observador externo, pareceriam apenas 4 pessoas desfrutando de um jantar agradável. Mas cada um dos presentes sabia que aquela noite marcava o início de uma jornada que mudaria fundamentalmente suas vidas e carreiras. Ao final da noite, quando se despediam na entrada do restaurante, Rafael segurou o braço de Antônio brevemente. Senhor Marques, nunca tive a chance de dizer isso apropriadamente, mas... Obrigado. Antônio pareceu confuso. Pelo que, exatamente? Rafael sorriu enigmaticamente. Por me ensinar uma valiosa lição sobre primeiras impressões e segundas chances. Enquanto o carro dos Mendes se afastava na noite de São Paulo, Carolina envolveu o braço no do pai. Você acha que fizemos a escolha certa? Perguntou ela. Antônio observou as luzes da cidade por um momento antes de responder. Não sei se foi a certa, mas foi nossa escolha, filha. E às vezes, isso é o que importa. Ter a coragem de escolher um novo caminho quando o antigo já não nos leva adiante. 6 meses haviam se passado desde a assinatura do contrato que transferiu oficialmente a propriedade da Enfoque para o Grupo Mendes. A loja na transversal da Avenida Paulista havia passado por uma metamorfose cuidadosamente orquestrada. A fachada mantinha as cores tradicionais, o azul profundo e o dourado discreto, que eram a marca registrada da Enfoque por décadas,
mas agora exibia uma estética mais contemporânea. Grandes janelas de vidro permitiam que os pedestres observassem o interior renovado, onde o mobiliário de madeira escura havia sido preservado, mas complementado por elementos modernos em metal escovado e concreto aparente. Era uma quarta-feira de outubro, e o sol da primavera paulistana iluminava a rua através das nuvens ocasionais. Carolina Marques, vestindo um blazer azul marinho sobre uma blusa branca, cabelo preso em um rabo de cavalo descontraído, supervisionava os últimos preparativos para o evento de reinauguração marcado para aquela noite. "O espaço para workshops já está pronto?" perguntou ela a um dos assistentes que passava carregando uma caixa. "Sim, senhora. Os técnicos estão apenas fazendo os ajustes finais na iluminação." Carolina assentiu, consultando mais uma vez a lista em seu tablet. Os últimos 6 meses haviam sido os mais intensos e gratificantes de sua vida profissional. Trabalhando lado a lado com Rafael e uma equipe de especialistas em varejo e marketing digital, ela havia ajudado a transformar a Enfoque em um híbrido de loja especializada, centro cultural e hub educacional para fotógrafos de todos os níveis. O espaço havia sido ampliado, incorporando a loja vizinha que estava vaga. Agora, além da área de vendas tradicional, contava com um estúdio fotográfico para locação, uma galeria para exposições rotativas, um café conceitual e um espaço dedicado a workshops e cursos. "Impressionante", disse uma voz familiar atrás dela. "Você realmente conseguiu materializar tudo o que discutimos." Carolina virou-se para encontrar Rafael, que observava o espaço com evidente satisfação. Nos últimos meses, a relação entre eles havia evoluído de uma cordialidade profissional inicial para uma parceria baseada em respeito mútuo e, gradualmente, amizade. "Ainda falta aquele toque final de perfeição obsessiva que você sempre exige", brincou ela. Rafael riu, acompanhando-a enquanto percorriam o espaço. "Como seu pai está lidando com tudo isso?" perguntou ele, enquanto observavam um técnico ajustar a iluminação de uma vitrine especial que exibia câmeras vintage. Carolina suspirou. "Você conhece o Antônio? É complicado. Parte dele está orgulhoso e impressionado. Outra parte ainda luta com a sensação de que foi necessário alguém de fora para realizar o que ele não conseguiu." "É compreensível", comentou Rafael. 30 anos construindo algo e então ver outra pessoa transformá-lo tão rapidamente? Deve ser difícil. "Ele está se adaptando", disse Carolina. "O programa de mentoria técnica que você criou para ele ajudou muito. Ele adora compartilhar conhecimento com fotógrafos mais jovens." Eles chegaram à seção de câmeras profissionais, onde um sistema de displays interativos permitia aos clientes comparar modelos e especificações. "E você?", perguntou Rafael, observando-a com atenção. "Como está se sentindo com tudo isso?" Carolina permitiu-se um momento de reflexão antes de responder. "Honestamente, como se finalmente estivesse no lugar certo. É estranho pensar que precisei quase perder a loja da família para realmente encontrar meu espaço nela." Rafael assentiu, compreensivo. "Às vezes, precisamos de uma perspectiva completamente diferente para enxergar o potencial no que sempre esteve bem à nossa frente." Antes que pudessem continuar a conversa, a porta principal abriu-se e Antônio Marques entrou na loja. Aos 59 anos, parecia paradoxalmente mais jovem do que 6 meses antes. O estresse constante das preocupações financeiras havia sido substituído por uma energia renovada. Embora ainda mantivesse sua postura ligeiramente curvada e o andar cauteloso, seus olhos exibiam um brilho que Carolina não via há anos. "Boa tarde", cumprimentou ele, aproximando-se. "Vejo que está tudo pronto para o grande evento." "Quase tudo", respondeu Carolina, consultando seu relógio. "Ainda temos 3 horas para resolver qualquer imprevisto de última hora." "E sempre há imprevistos?", comentou Rafael com um sorriso. Antônio olhou ao redor, seu olhar detendo-se nos detalhes do espaço renovado. "Sabe o que mais me impressiona?", disse ele, depois de um momento. "Como vocês conseguiram mudar tudo sem realmente mudar a essência. É diferente, mas ainda parece a Enfoque." O comentário pareceu agradar profundamente Rafael. "Era exatamente isso que estávamos tentando alcançar", respondeu ele.
inovação com respeito à história. Bem, disse Antônio, virando-se para Carolina. Vim buscar você para o almoço. Sua mãe está nos esperando no restaurante italiano da esquina. Ela quer discutir o que vai usar na reinauguração. Carolina hesitou, olhando para seu tablet. Eu realmente deveria ficar e supervisionar. Vá, interrompeu Rafael. Eu cuido das coisas por aqui. Família é importante, especialmente hoje. Algo na maneira como ele disse aquelas palavras chamou a atenção de Carolina. Havia uma emoção subjacente que ela não conseguia interpretar completamente. Tem certeza? Absoluta, confirmou ele. Além disso, seu pai provavelmente tem algumas histórias embaraçosas suas da infância para compartilhar durante o almoço. E isso é algo que não posso perder. Antônio riu, um som que se tornara mais frequente nos últimos meses. Oh, tenho muitas dessas. Como aquela vez em que ela, com 6 anos, decidiu consertar uma Leica de um cliente usando cola glitter. Pai! Protestou Carolina, corando ligeiramente. Isso definitivamente não está na agenda do almoço. Os 3 riram, e Carolina percebeu como era bom ver seu pai e Rafael interagindo com tanta naturalidade, considerando como seu primeiro encontro havia sido desastroso. Depois que Carolina e Antônio saíram, Rafael permaneceu sozinho na loja por alguns minutos, caminhando lentamente pelo espaço. Havia algo contemplativo em seus movimentos, como se estivesse absorvendo cada detalhe do ambiente. Um dos funcionários aproximou-se timidamente. Senhor Mendes, temos uma ligação do seu pai na linha principal. Ele gostaria de confirmar sua presença no evento desta noite. Rafael assentiu, dirigindo-se ao escritório nos fundos da loja para atender a ligação. A conversa foi breve e formal. Sim, pai, está tudo sob controle. Sim, a imprensa foi confirmada. Não, prefiro fazer eu mesmo o discurso de abertura. Ao desligar, Rafael permaneceu por um momento olhando para a fotografia na parede do escritório. Uma imagem em preto e branco de Antônio e Carolina, muito mais jovem, em frente à Enfoque no dia da inauguração. A foto havia sido preservada a pedido específico de Rafael durante a renovação. A tarde avançou rapidamente entre últimos ajustes, checagens finais e a chegada dos primeiros convidados VIP. As luzes da loja foram ajustadas para criar uma atmosfera sofisticada, mas acolhedora, e uma seleção de jazz brasileiro suave preenchia o ambiente. Às 19 horas em ponto, a Enfoque estava repleta. Fotógrafos profissionais, influenciadores digitais, representantes das principais marcas de equipamentos fotográficos, jornalistas especializados e clientes antigos circulavam pelo espaço, admirando a transformação. Eduardo Mendes, impecável em seu terno escuro, conversava com um grupo de executivos próximo ao bar temporário instalado para o evento. Antônio, visivelmente mais à vontade do que Carolina esperava, explicava para alguns fotógrafos jovens as características de uma coleção de câmeras vintage, exibidas em uma vitrine especial. Carolina, usando um vestido azul elegante mas discreto, verificava os últimos detalhes com a equipe de eventos quando sentiu uma mão em seu ombro. Acho que está na hora, disse Rafael, indicando o pequeno palco instalado no centro da loja. Carolina respirou fundo e assentiu. Juntos, eles subiram ao palco, o burburinho da multidão diminuindo gradualmente enquanto Rafael se posicionava no microfone. Boa noite a todos, começou ele, sua voz clara e confiante. É com imenso prazer que recebemos vocês nesta reinauguração da Enfoque, um espaço que representa não apenas um negócio, mas uma paixão compartilhada pela fotografia e pela capacidade única que ela tem de capturar momentos e transformá-los em memórias eternas. Enquanto Rafael falava sobre a visão por trás do novo conceito da loja, Carolina observava a multidão. Seu olhar encontrou o de seu pai, que a observava com uma expressão que misturava orgulho e algo que parecia quase gratidão. Ao lado dele, sua mãe sorria, os olhos brilhantes de emoção. Mas esta reinauguração não seria possível sem a visão e o talento de alguém que transformou conceitos abstratos em realidade tangível, continuou Rafael, virando-se para Carolina.
Carolina Marques não apenas honrou o legado criado por seu pai, como o expandiu de maneiras que certamente definirão o futuro da Enfoque. Gostaria de convidá-la a dizer algumas palavras. Surpreendida, Carolina aproximou-se do microfone. Não havia planejado falar, mas as palavras vieram naturalmente. A Enfoque sempre foi mais que uma loja para mim. Foi onde cresci, onde aprendi sobre dedicação e excelência, observando meu pai trabalhar incansavelmente dia após dia. Ela fez uma pausa, procurando Paige o olhar de Antônio na multidão. O que celebramos hoje não é apenas um espaço renovado, mas a prova de que tradição e inovação não são forças opostas, mas complementares. E isso só foi possível porque duas famílias, com histórias e perspectivas diferentes, encontraram um propósito comum. Seus olhos encontraram os de Rafael brevemente, e ela notou algo inesperado neles. Uma vulnerabilidade que contrastava com sua habitual confiança. Por isso, continuou ela, gostaria de convidar ao palco não apenas meu pai, Antônio Marques, fundador original da Enfoque, mas também Eduardo Mendes, cujo apoio ao projeto de seu filho permitiu que estivéssemos todos aqui esta noite. A multidão aplaudiu enquanto os dois homens mais velhos subiam ao palco. Eduardo, sempre diplomático, fez um breve discurso sobre a importância de negócios que combinam propósito e paixão. Antônio, visivelmente emocionado, conseguiu apenas agradecer a todos que haviam feito parte da história da Enfoque ao longo das décadas. Enquanto os convidados retornavam a circular pela loja, experimentando equipamentos, admirando a exposição inaugural na galeria e discutindo animadamente os cursos que seriam oferecidos, Srenia Rafael conduziu Carolina até um canto mais tranquilo, próximo à vitrine que exibia as câmeras vintage. "Há algo que preciso lhe contar", disse ele, seu tom surpreendentemente sério. Carolina sentiu uma pontada de preocupação. "Algum problema com o projeto?" Não, não é nada disso", garantiu Rafael rapidamente. "É algo mais pessoal." Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. "Lembra-se quando contei sobre meu avô e sua coleção de câmeras?" Carolina assentiu. "Bem, não foi a história completa." Rafael indicou uma câmera específica na vitrine, uma Leica M3 dos anos 1950, em condição impecável. Esta era a dele. "Espere", disse Carolina confusa. "Você doou uma peça da coleção do seu avô para a loja?" "Não exatamente", respondeu Rafael, um leve sorriso surgindo em seus lábios. "Na verdade, meu avô comprou esta câmera aqui, na Enfoque, há mais de 25 anos. Carolina olhou para ele surpresa. "O quê? Meu pai nunca mencionou." "Porque ele provavelmente não se lembra. Para ele, foi apenas mais uma venda. Mas para meu avô, foi especial. Ele sempre falava sobre o homem da loja de fotografia que sabia tudo sobre câmeras Leica." "Meu pai é especialista em Leicas", comentou Carolina, começando a compreender. "Mas isso significa que você já conhecia a Enfoque antes de considerar a compra?" Rafael assentiu. "Quando comecei a procurar negócios de varejo especializado para investir, reconheci o nome imediatamente. Vim verificar se era a mesma loja e era, mas queria conhecer o lugar sem preconceitos, ver como funcionava realmente." "Por isso se vestiu casualmente naquele primeiro dia", concluiu Carolina, as peças se encaixando. "Exatamente. Queria uma experiência autêntica." Ele riu suavemente, embora não esperasse ser tão autêntica assim. Carolina balançou a cabeça incrédula. "Quando meu pai descobrir que humilhou o neto de um antigo cliente, preferiria que isso ficasse entre nós, pelo menos por enquanto", interrompeu Rafael. "Não quero que ele se sinta embaraçado, especialmente hoje." Carolina estudou o rosto de Rafael, vendo-o sob uma nova luz. "Por que está me contando isso agora?" Rafael olhou ao redor, para a loja repleta de pessoas, para o sonho materializado. "Porque queria que você soubesse que isto..." Ele fez um gesto abrangendo o espaço. "Não é apenas uma aquisição de negócios para mim. Tem a ver com conexões, com círculos que se fecham." Ele fez uma pausa. "Meu avô dizia que a fotografia nos ensina que os momentos mais significativos da vida raramente são planejados.
Eles simplesmente acontecem, e cabe a nós reconhecê-los e capturá-los. Carolina sentiu uma emoção inesperada crescendo dentro de si, como aquele primeiro encontro desastroso. Exatamente, confirmou Rafael. Às vezes, os começos mais complicados levam aos destinos mais importantes. Do outro lado da loja, Antônio observava os dois conversando, uma expressão pensativa em seu rosto. Eduardo aproximou-se oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Uma noite bem-sucedida, comentou Eduardo. Sim, concordou Antônio, aceitando a bebida. Mais do que eu poderia imaginar. Sabe, disse Eduardo, seguindo o olhar de Antônio em direção a Rafael e Carolina. Quando meu filho disse que queria diversificar para varejo especializado, tive minhas dúvidas. Achei que era apenas mais uma fase, uma tentativa de provar algo. Mas agora vejo que ele estava certo. Antônio sorriu, um sorriso genuíno de compreensão. Nossos filhos frequentemente estão. O difícil é admitir isso a tempo. Os dois homens observaram em silêncio enquanto Rafael e Carolina riam de algo, completamente absortos em sua conversa, aparentemente esquecidos da celebração ao seu redor. Parece que ganhamos mais do que um negócio bem-sucedido com essa parceria, comentou Eduardo, sua voz carregando um significado que não escapou a Antônio. Sim, concordou o ex-proprietário da Enfoque. Parece que sim. Na vitrine à frente deles, a Leica Vintage, que havia conectado suas famílias décadas antes, brilhava sob a iluminação cuidadosamente ajustada, silenciosamente testemunhando como um ciclo de vida se completava e outro, igualmente promissor, apenas começava. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava, a loja que uma vez fora palco de um encontro desastroso, agora servia como cenário para novas possibilidades. Não apenas para um negócio renovado, mas para todas as pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelo que inicialmente parecer apenas um mal-entendido, mas provara ser o primeiro capítulo de uma história muito maior.